Bom, então hoje a gente vai... Vocês estão vendo a tela, né, da apresentação, né? O 2S1, preceitos da abordagem humanística, né? Então hoje a gente vai já partir para a unidade 2, né? Então aquilo que eu comentei, não deixem acumular as atividades no AVA, que agora já tem, são 6 exercícios cada aula, já fizemos 4 aulas, então a gente já tem 24 exercícios, né? E esses exercícios são exercícios que eu utilizo na prova. Eu pego desses exercícios e coloco na prova. Então, se vocês fizerem direitinho, vocês já estão estudando para a prova, tá? Vocês devem ter recebido um e-mail do coordenador falando que a semana que vem vai ser feriado, né? Esse feriado decretado pelo governo, né? E então a semana que vem não vai ter aula, vai ser feriado. Então aproveitem para colocar as pendências aí do AVA em dia, né? As atividades atividade em aula que a gente dá no final de cada aula, assistam, deem uma olhada na gravação das aulas, vejam a atividade, tem o link lá para postar, então vocês vão postando, eu vou acumulando ponto, né? Então, a semana que vem vai ser feriado, não tem aula, tanto na aula de quinta como na aula de segunda, né? Métodos quantitativos, então a gente não vai ter aula. Aí, na outra semana, que seria a semana que começaria a prova, né? Nós não vamos ter, na semana começando no dia 5, não vamos ter a prova. A gente vai ter a semana de aula normal, a semana do dia 5, e a prova vai começar na semana do dia 12, tá? Então, é esse lado. Todos vocês receberam o e-mail do coordenador? Eu recebi, acho que ontem ou hoje, professor. Ah, tá bom. É só para saber também se está a comunicação indo bem com o coordenador aí, né? Bom, então vamos em frente. Então você já sabe, a semana que vem feriado, na outra semana aula normal, tanto na segunda como na quinta, para vocês que são do primeiro, né? E para o Lohan só, para quem é do segundo, só na quinta, né? Comigo, né? Tem os outros professores, né? Então, caminhando ainda com as teorias da administração, né? No livro traz para a gente esse quadro, mais ou menos montando uma visão do que as primeiras teorias da administração estudaram, né? Então a gente tem aqui do lado esquerdo a gente tem a ênfase na tarefa, né? Que foi estudada ou foi definida pelo Taylor, né? Em 1903, né? Então é aquele lado que ele falava que tinha todo o lado da pessoa, regras para se fazer as tarefas e tudo mais, né? Depois, em 1911, o Fayol, ele escreveu, estudou sobre a teoria clássica da administração, e aí a ênfase que ele deu é na estrutura, né? Então era aquilo, tinha pessoas para fazer determinada tarefa, tinha as pessoas que pensavam, tinha aquelas pessoas que conseguiam administrar o negócio, e tinha aquelas pessoas que produziam. Então cada pessoa tem um perfil. Então esse foi o estudo do Fayol, né? Aí depois, em 1932, é o que a gente vai estudar hoje, né? A gente teve o Maillot, né? Então ele desenvolveu a teoria humanista, né? E essa teoria ela trata das relações humanas, né? Então, quer dizer, a gente começa a ver o crescimento ou a evolução
da parte da administração. Começa lá do pessoal que saiu do artesanato, passou a começar a trabalhar em fábrica, mas começaram em produção, começaram a ter o lado de aprender a fazer produção em série para aumentar a produtividade. O pessoal, o artesão não tinha preocupação nenhuma com tempo, nada, né? Com tempo de produção, quanto produzia, o negócio dele era produzir alguma coisa. Então, quando começou, o Taylor já desenvolveu esse lado da ênfase na tarefa. Depois, o Fayol veio com a estrutura, aquilo que a gente falou bastante na aula passada, né? Sobre isso, falando de como que era a estrutura, que tinha os líderes, tinha os gerentes e tinha o pessoal operacional. E hoje a gente vai falar sobre a ênfase nas pessoas, que a partir desse lado, né, essa ênfase nas pessoas, a gente vem até hoje, né, as áreas, as empresas começam a trabalhar com gestão de pessoas, né, e a gestão de pessoas traz diversos programas, diversas ferramentas para fazer uma análise, avaliação de desempenho, se o profissional precisa de treinamento, o que pode se desenvolver com o profissional, qualidade de vida, tudo isso que a gente vê hoje está apoiado na teoria das relações humanas do Mayot, né? Então, as empresas que desenvolvem isso estão apoiadas nessa teoria e nesses estudos do Mayot, tá? Então, aí no livro traz uma colocação desse autor, do Moraes, né? Ele diz o seguinte: com o mercado progredindo e o crescimento desordenado das empresas, que eram administradas até então por improviso, sem técnicas, normas ou teorias científicas para nortear os trabalhos, o conhecimento passou a ser uma necessidade emergente, entrou na vida industrial por meio da teoria da teoria da administração. Quer dizer, olha que interessante, o pessoal produzia, mas de forma desordenada, né? Sem técnicas, sem normas, sem teorias científicas. Então, a partir daí, desses estudiosos, a coisa começou a ter um norte no trabalho, né? E foi utilizado o conhecimento das pessoas para ter esse crescimento das empresas, tá? Então, aí trazendo, né, as iniciativas de Taylor, Fayol e Mayot, focavam os componentes que eram mais evidentes em cada um deles, né? A gente falou agora há pouco de cada um deles, né? De forma que, a partir dessas teorias, depois elas começaram a trabalhar interligadas, né? Então, a gente tem aqui o Fayol, ele viveu de 1841 até 1925, o Taylor de 1856 a 1915, né? Quer dizer, praticamente eles viveram na mesma época, né? Então, cada um do seu lado fazia o seu desenvolvimento com a sua teoria, né? Então, o primeiro, né, o Taylor estudou o trabalho, a tarefa, né, para compreender como seria a melhor forma de trabalhar e pudesse ser mais eficiente. Então, aquilo que a gente comentou lá atrás, né, que até tinha se definido a melhor forma de produzir, como que se produzia através de uma sequência, né? O outro estudou a organização das empresas, né, para contribuir a melhoria da eficiência produtiva. Quer dizer, primeiro, como que era para se fazer a tarefa, qual que era a melhor forma, o melhor jeito para se cortar uma determinada peça, para se furar e tudo mais. Então, o estudo do trabalho das tarefas. Então, a gente sempre sabe, né? Quando você vai fazer qualquer tarefa, sempre tem uma melhor forma, né? E essa melhor forma
é o que foi estudado pelo Taylor, né? Aí depois veio o estudo da organização. Então, chegou aquela estrutura de diretoria executiva, diretoria administrativa, os gerentes, que era a parte média de administração, as pessoas da parte baixa da pirâmide, onde eram os executores. Então, é a organização da empresa. Isso, tanto um como o outro, né, esses estudos, a gente utiliza até hoje nas empresas, né, da forma, da tarefa as empresas trabalham, por exemplo, no controle de qualidade, elas têm toda essa preocupação de qualidade no produto, a melhor forma de ser feita, a melhor forma de ser embalada, né? Você vai mandar um produto para um cliente, ele não pode chegar danificado, então tem que ter uma embalagem própria. Então, se você trabalha com alimentos, então tem que ser uma embalagem que não passa o sabor, o cheiro da embalagem para o alimento. Então, tudo isso está dentro da teoria da tarefa que acaba trazendo até hoje, né? E do lado da organização, é aquilo que a gente sabe também. As empresas têm presidência, tem diretoria, tem gerentes, supervisores, toda a estrutura, com cada um com sua responsabilidade, tá? Então, essas teorias, elas se mantinham distintas, cada uma gerava problemas, né? Cada qual, que a gente fala muito, né? Que a administração trabalha em cima de problemas. Se não tiver problemas, ela não sobrevive, né? Então, cada qual gerou os seus problemas, que igualmente precisava de novos estudos para serem desenvolvidos. É assim que a administração trabalha, né? Então, e aí é que nasce todo o conhecimento administrativo. Cada problema leva uma solução que gera novo problema e novo problema de solução. Quer dizer, essa é a linha de evolução, né? Então, você tem um pequeno problema, você cria uma solução, mas daqui a pouco você pode ver que isso que você criou pode ser melhorado e a solução vai aumentando, e é isso que a gente fala de inovação, crescimento das empresas, tá? A divisão do trabalho de Taylor ocasionava fadiga, desmotivação e revolta dos trabalhadores, né? E a estrutura do Fayol separava definitivamente quem pensa de quem faz, como se as pessoas da linha operacional não tivessem capacidade intelectual nas decisões. Então, cada uma delas tinha suas vantagens, mas também tinha suas desvantagens, né? Então, você criava toda a linha de tarefa, não sei o quê, mas é aquilo que a gente viu nas aulas passadas. Você tinha desmotivação das pessoas que faziam sempre a mesma coisa, né? E tinha pessoas que queriam fazer, trabalhadores que queriam fazer trabalho diferente, mas ele tinha que ficar fazendo só aquela parte dele, né? E esse lado do Fayol, essa divisão estrutural que tinha no passado, até funcionava, mas deixava de lado, falava assim, não, só quem é o diretor da empresa, o dono da empresa, que é o pensador, né? Quem trabalha na linha operacional não pensa. Na verdade, quem trabalha na linha operacional muitas vezes vê alguma forma diferente de se fazer e tem que ser ouvido também, né? Então, de uma forma ou de outra, também havia uma discriminação, né? Então, aí ele complementa ainda, né, que naquele contexto dos estudos da teoria clássica, os trabalhadores eles eram agricultores ou artesãos e de fato não sabiam como trabalhar ou tomar decisões na produção de massa, né? E naquele momento os estudos foram capazes de dar respostas pontuais àqueles problemas, quer dizer, resolveu em parte, mas depois com a evolução
os trabalhadores começaram a ficar descontentes, né? E aí nesse momento, né, que entra o Mayot, né, que ele era um psicólogo, né, ele identificou que era necessário estudar as pessoas, pois são elas que realizam os objetivos organizacionais, que interagem e decidem como, quando e quanto trabalhar, né? Então ele era australiano, além de psicólogo, sociólogo e fundador da escola de Relações Humanas. Então, ele viveu de 1880 a 1949. Então, ele veio um pouco depois do Taylor e do Fayol. Tá? Mas a visão dele era essa, quer dizer, você tinha toda a preocupação de produção, o pessoal tinha preocupação com máquinas, investimento em máquinas mais avançadas e tudo mais, e não pensava nas pessoas. Né? Então foi aí que o Mayot, Elton Mayot, desenvolveu esse trabalho dele e fundou a Escola das Relações Humanas. Tá? Então aqui a gente tem um vídeo, né? Vamos dar uma olhadinha nele, tá bom?
O que vocês querem comentar alguma coisa sobre esse vídeo? Concordam, discordam? Vocês já acham que é isso mesmo que acontece? Eu acho que é exatamente o que foi dito. O salário não é o suficiente para motivar e o apoio da equipe, de toda a turma, com certeza isso impactua também para motivar o funcionário a estar lá. É isso mesmo. Esse vídeo é mais para reforçar, né, um pouco a teoria das relações humanas, né? Então, quer dizer, aqui é um exemplo bem simples do que as empresas adotam, né? E hoje a gente vê muitas empresas que se preocupam com esse lado do ser humano, né? E as empresas identificaram também que vale muito mais você manter um bom funcionário do que você perdê-lo e depois ter que contratar outro, né? Então, a conhecimento que o funcionário, que o colaborador tem da empresa é muito grande, né? Então, ele pode produzir bastante conhecendo a empresa, ele pode, então, compensa bastante você investir na qualidade de vida, no bem-estar da pessoa, né? Entender o que a empresa, a pessoa, o colaborador quer, né? O que deixa ele feliz, para quê? Para que ele possa ficar na empresa e produzir mais. Então é essa linha que as empresas adotam, né? E tem as áreas de a área antigamente era a área administração de pessoal, depois passou para administração de recursos humanos e hoje as empresas trabalham com o departamento gestão de pessoas, né? E aí dentro da gestão de pessoas tem diversos tipos de avaliação, programas feitos com as pessoas, avaliação de desempenho, administração por competência, quer dizer, você identifica quais são as competências que a empresa precisa para que de ter um funcionário para que ela tenha maior produtividade. Então, vamos desenvolver essas competências, né, nos colaboradores, né? Então, é todo um estudo em cima, qualidade de vida, o que a gente pode fazer para que o colaborador tenha uma qualidade de vida, que ele tenha prazer de vir trabalhar na nossa empresa. E o pessoal chegou mesmo à conclusão que não adianta você dar um salário maior, daqui a pouco a pessoa está, o funcionário está ficando desmotivado, porque o clima organizacional não é bom, ele não tem nada que o motive a trabalhar na empresa, ele acaba saindo mesmo você dando um aumento de salário, né? Então, as empresas trabalham muito para identificar o que motiva cada pessoa. Cada pessoa é diferente, então, e aí cada momento a pessoa se motiva por uma situação. Então, de repente, a pessoa, num determinado momento da vida dela profissional, ela se motivaria se a empresa pagasse uma pós-graduação, né? Então, isso poderia ser um benefício que a empresa poderia trabalhar. Outro, a pessoa gostaria de ter uma tarde na semana livre, né? É um benefício que dá. Então, tem empresas que fazem isso. Olha, você tem uma sexta-feira por mês, você tem uma tarde livre. Você pode ir embora mais cedo. Ninguém vai te questionar nada. Então, o funcionário, o colaborador, começa a se motivar baseado nisso. Então, mas a empresa, a área de recursos, de gestão de pessoas, trabalha identificando o que motiva o profissional, né? E aí ela coloca no pacote de benefícios, né? Então esse vídeo é mais para completar um pouquinho, né? Então vamos falar um pouquinho mais do maiô, né?
Então, o Taylor, o que ele fez? Ele adequou o trabalhador ao trabalho, né? E Mayot, ele acreditava que o trabalho deveria ser adequado ao trabalhador, respeitando as suas características, né? Então, aqui até a gente tem uma foto de uma linha de produção, né? Então, a gente vê bem esse lado, a carcaça ou o chassi do carro está no alto, né? E aí o trabalhador, numa tipo de um carrinho, ele trabalha mesmo como o Mayot fala, né? O trabalho deveria ser adequado ao trabalhador. É bem em cima dessa foto aqui, tá? Esse autor, o Maximiano, que ele fala, né? Na abordagem comportamental, o ser humano é a medida de tudo, né? De forma que o processo administrativo ele não é centralizado no sistema técnico, o qual é formado por máquinas, método de trabalho, tecnologias, estrutura, organização e normas e procedimento. Quer dizer, tudo é centrado no ser humano. Então é aquilo que eu falei agora há pouco para vocês. As áreas de gestão de pessoas têm um foco no ser humano, têm um foco nas pessoas, né? E aí, essas empresas que conseguem enxergar isso, com certeza vão ter alta produtividade, vão ter os melhores profissionais trabalhando com eles, né? Então, a gente tem, vocês já devem ter visto falar na revista Exame, que aparece lá as 500 melhores empresas para trabalhar, e aí os funcionários votam, e aí você tem o ranking das empresas que os funcionários estão contentes em trabalhar naquela empresa. Quer dizer, o que vai acontecer com essas empresas? Elas vão estar chamando os melhores profissionais para trabalhar com eles, porque se os profissionais que trabalham na empresa estão dando nota alta para ela, é porque tem coisa boa, né? Então, por quê? Essas empresas fazem isso, elas dão valor para o ser humano. O ser humano é o centro de tudo, né? E aí é tudo baseado na teoria das relações humanas, né? Então, na perspectiva comportamental da teoria da administração, o importante em uma organização é o sistema social, né? Que é formado por pessoas, suas necessidades, sentimentos e atitudes, sendo que é capaz de influenciar o desempenho da organização de modo mais importante do que o sistema técnico. Então, se você tiver as pessoas corretas, no lugar correto, as pessoas motivadas, com certeza essas pessoas vão fazer aquele ditado, né, vestir a camisa, com certeza as pessoas vão estar vestindo a camisa, fazendo com que a empresa fosse a empresa dela, vão se dedicar e vão ter uma maior produtividade para a empresa, muito maior do que o sistema técnico, sistemas de computadores, sistemas de informática, máquinas ultramodernas, mas que são tocadas por pessoas, né? Dessa forma, o campo de estudo comportamental nas organizações possui dois focos. Primeiro, as características individuais. Então, cada pessoa tem sua característica, né? E depois, e aí o que ele fala, né? Características individuais que tornam únicas. Cada pessoa tem sua característica, cada pessoa tem sua vontade, cada pessoa tem seu objetivo. Mas o importante da área de gestão de pessoas, dos gestores da empresa, é identificar como que se liga o objetivo de cada pessoa, transformando num comportamento coletivo que as pessoas apresentam no grupo e nas organizações e nas sociedades. Então, esse é o lado. Existe a parte individual de cada pessoa, mas também as empresas buscam o que essa parte individual você consegue transformá-la em coletivo a bem das organizações, porque as empresas fazem tudo isso porque elas querem ter lucratividade e tudo mais, né?
o enfoque do comportamental, né? Então ele traz 3 pilares, né? Então, primeiro é a parte dos sindicatos, né? Que tem uma visão para as pessoas, né? Depois tem os lados de utopia, aquilo que a pessoa quer, aquilo que ela quer almejar, que ela quer progredir, que ela tem a visão de atingir, né? O lado do marxismo, né? Então, Karl Marx falava muito esse lado da valorização do profissional, que o profissional tem que receber compatível com aquilo que ele trabalha, né? E o lado da doutrina social, que a igreja trabalha muito com isso também, né? Esse lado de você trabalhar em sociedade. A partir disso, dessas perspectivas, né, surgiram alguns movimentos, né? O movimento pelo bem-estar dos trabalhadores, pensamento humanista da escola clássica, psicologia industrial, estudo do fator humano no papel dos gerentes, né? Isso a gente até comentou em duas aulas atrás aí que a gente comentou um pouco esse lado do gerente que não consegue visualizar o colaborador ou não consegue trabalhar junto com o colaborador, a falta de experiência dele, né? Então, qual que é o fator humano? Então, é um estudo que é feito, né? Estudo da dinâmica do grupo de liderança e o experimento de Hawthorne, né, que foi comentado no vídeo, e a gente também na próxima aula vai falar um pouco mais, né? Tudo isso a gente chega no enfoque comportamental. Então, todo esse quadro aqui, né, mostra onde que existe a possibilidade de trabalhar no comportamento das pessoas, né? Aí no livro ele traz para a gente esse artigo, né? E aí é interessante se vocês quiserem se aprofundar um pouco na teoria das relações humanas, humanizando as empresas, tem esse trabalho, né? Que da Cláudia Bittencourt, e ele traz o artigo, o que ele faz? Ele resume a teoria das relações humanas e também colabora com a aprendizagem, né? Quer dizer, alguns exemplos, algumas coisas. Então, sempre é importante aquilo. Eu sempre comento, né, o lado para vocês que estão iniciando no curso de administração, mas ter sempre um olhar para ler alguma coisa, deixa 15, 20 minutos do seu dia, né, para ler alguma coisa relativa à área da administração. Aqui ele está falando de relações humanas, mas busquem coisas interessantes na internet, ou da revista Exame, ou mesmo da revista Isto É, da revista Valor Econômico, jornal Valor Econômico, peguem ali um trecho, coloquem como prática 10, 15, 20 minutos por dia para ler alguma coisa nova sobre administração. Para quê? Para que vocês comecem a montar um conhecimento da área, né? O que está acontecendo na área, quais as novidades da área, o que o pessoal tá praticando, né? O que agora se fala muito de home office, né? Então, o que o pessoal está praticando, o que pode acontecer, o que vai acontecer no futuro? Será que todas as empresas vão entrar para home office? O que cobre a parte de home office? Qual que é a garantia que o colaborador tem e qual que é a garantia que a empresa tem? O que se fala com relação à segurança para as empresas? Será que dá para as empresas liberarem que o colaborador utilize o micro dele, o notebook dele para acessar os dados da empresa? Qual que é a segurança que a empresa tem, né? O menino,
o filho do colaborador entra na internet, baixa joguinho, e ao mesmo tempo ele vai utilizar esse computador para acessar os dados da empresa. O que as empresas estão fazendo para garantir essa segurança, né? Então, tudo isso são coisas que a gente pode ir lendo com o que aparece de artigos, de reportagem, para a gente ir se atualizando, né? E como que a gente vai ficar quando passar a pandemia com relação a home office? A gente está vendo, muitas empresas já viram que é uma solução para ter uma economia, né, nos custos, né? Então, e a gente como profissional, o que a gente precisa fazer? Será que a gente conhece bem o lado de tecnologia, que a gente pode trabalhar tranquilamente em casa? O que a gente precisa ter de conhecimento de tecnologia? O que a gente precisa se aprimorar? Tudo isso é aquilo. A gente tem que ficar atento e vai lendo, né? O mercado lança um monte de coisas para a gente ler, de artigos. Então, coloquem isso na rotina de vocês, tá? Uma dica, tá? Então, o movimento do bem-estar dos trabalhadores, ele lutou pelas condições de trabalho no período da primeira fase da Revolução Industrial. E aí a gente traz até hoje, né, empresas que fazem tipo de exercício durante o dia, tipo de atividade, né? Para quê? Para fazer com que o profissional levante da cadeira, faça algum alongamento, alguma coisa, né? Mas isso aí começou lá na primeira fase da Revolução Industrial. Então, resgatando os estudos sobre o bem-estar dos trabalhadores, que já existia timidamente, ganhou força para que fossem desenvolvidos novos conceitos administrativos, ideias e ações práticas sobre o tema, né? Alguém trabalha em alguma empresa que tem algum tipo de atividade durante o dia? Qualidade de vida, alguma coisa assim? Então, esse movimento foi influenciado pelas ações dos sindicatos, pelas experiências e utopias humanas, né, que eu comentei anteriormente, o marxismo, que propunha a desapropriação e comunhão de bens, né, para diminuir a desigualdade social, além disso, salários melhores, né, doutrina social da igreja, né? Quer dizer, então que a gente tem uma figurinha, o sindicato unindo os trabalhadores e fazendo uma quebra de braço com os empresários, né? E aí do lado de cá a gente tem o lado da doutrina social da igreja também fazendo um trabalho social, né? Que defendia a justiça social e pelo pensamento humanista. Então tudo isso foi que gerou um lado de uma preocupação dentro da empresa, né? Que já agrupava muitos estudiosos interessados em investigar o trabalhador como parte integrante da empresa, como exemplo de Gantt, né? O fiel companheiro do Taylor, que defendia os trabalhadores como seres humanos e não máquinas, ainda na administração científica. Tá? Aqui vai uma pergunta, né? Como que a convivência em grupo, dentro e fora da empresa, influencia no comportamento dos trabalhadores? O que vocês acham disso? O que vocês acham? Como que a convivência em grupo, dentro e fora da empresa, influencia o comportamento dos trabalhadores? Vocês acham que
a convivência fora da empresa pode facilitar o trabalho dentro da empresa? Eu acho que sim, professor. Porque se você tem um relacionamento com o seu colega de trabalho, você não sente que tem uma barreira entre você e ele. Então, se você conversa com ele, se você troca um pouquinho de informação, eu acho que não vai ter essa barreira, entendeu? É isso mesmo. Professor, eu acho que o comportamento externo também, porque se ele tiver, tipo, um dia bom, ou sei lá, uma noite tranquila, ele pode acordar melhor também para essa empresa e tudo mais. Esse lado, O esse efeito lado externo. de você ter um lado de uma vida boa, né? Uma qualidade de vida boa fora da empresa, com certeza influencia também, né? Agora, o lado aqui que ele pede para a gente, né, refletir um pouco, por exemplo, a gente vê situações, né, das pessoas que trabalham das 8 às 5, a gente chega na empresa no horário às 8 às 5 vai embora, e não participa de nenhuma atividade na empresa, né? Às vezes o pessoal tem, vai jogar boliche, vai jogar futebol. Hoje a gente tem muitas meninas que gostam de futebol, né? Então tem umas alunas do oitavo que elas jogam futebol de quarta-feira, agora não estão jogando, né? Então, o pessoal fala que isso é prática mesmo, né? A partir do momento que você começa a conviver em grupo, né? Então, vamos fazer um churrasco, vamos passar um final de semana fazer um churrasco no domingo com as famílias. Então, esse envolvimento fora da empresa, com certeza traz para dentro da empresa um ótimo relacionamento, porque aí começa a gerar uma empatia entre as pessoas e o rendimento é muito bom. Então, por isso que muitas empresas elas procuram fazer atividades, né? Tiram as pessoas de dentro da empresa, vão para um hotel, fazer algum tipo de convivência em grupo, fazer um treinamento em grupo. Muitas vezes, quem já teve a oportunidade de participar de um grupo desse, você observa que quando volta para a empresa, primeiro, aquelas pessoas que você conviveu, né, dentro de um treinamento fora, às vezes você passa um final de semana fechado num hotel, né? Mas você tem uma convivência com as pessoas que você leva para dentro da empresa, pessoas que você nunca tinha conversado, você acaba tendo um relacionamento melhor dentro da empresa. Então, as empresas que têm essa preocupação com o lado das pessoas, né, eles praticam muito isso. E também muitos líderes, né, mesmo que a empresa não tenha isso, os líderes começam a criar algumas atividades fora. Vamos fazer um happy hour de sexta-feira, né? Sair do serviço, vamos tomar uma cerveja, vamos conversar de outras coisas fora do trabalho. Então, essa convivência em grupo, ela traz muito benefício para dentro da empresa, que não fica só, foi como a Beatriz falou, você tem uma pessoa que você tem uma atividade, você tem um conhecimento, você começa a conversar com essa pessoa, você convive muito melhor com ela dentro da empresa, né? Professor, na empresa que eu trabalho, tem um encontro de gestores. Tá. Esse encontro, ele acontece a cada 3 meses, onde a dona da empresa, ela sempre é em meio à natureza, sabe? Eles optam lugares assim que tem bastante natureza, que tem trilha, que tem cachoeira. Aí ela reserva um lugar só para gestores.
e para o pessoal de marketing. Então, assim, o gestor de marketing, o gestor de todos os setores. Sim. E aí eles vão e eles ficam 3 dias. Eles saem na sexta e retornam na segunda-feira. Entendi. E aí é justamente isso, para autoconhecimento. Lógico que envolve trabalho, porque vão Sim. pontuar o que precisa ser melhorado, mas ali eles vão fazer planos, né, de Isso. metas, de resultados, o que esperam para o futuro, o que a empresa espera deles como gestores, né? Porque nós íamos abrir mais lojas esse ano devido à pandemia e foi prorrogado. Então, é justamente para traçar estratégias para o próximo ano, de conquistas, de desafios, de contratação. E é um encontro muito bacana, porque tem toda uma preparação. Então, a gente tem uma Legal. pessoa da equipe que vai na frente e prepara. Então, tem taça, tem champanhe, cada lugar, quarto, né? Ficam com 2 gestoras, aí tem um mimo, tem todo um carinho. Então, assim, é uma coisa muito bacana. E realmente, o relacionamento entre as gestoras é algo que, assim, eu já trabalhei em empresas muito grandes. Eu nunca vi. A sintonia, a colaboração, a empatia de uma com a outra, sabe? É um Sim. problema de outra unidade. Chega na Sim. nossa unidade, a gente resolve como se o problema fosse nosso. Não importa o que aconteceu lá. Na verdade, a gente procura nem entender muito o que aconteceu lá. A gente procura solucionar o problema aqui. Depois de solucionado, a gente vai procurar entender o outro lado da situação, mas é algo que realmente a gente vivenciando isso, a gente acaba colocando isso para nossa vida. Então, assim, que nem na unidade que eu trabalho, a gente já é ensinada dessa forma. Não existe diferença entre uma unidade e outra. A gente pega o problema como se fosse da nossa unidade e vamos solucionar o problema. Não importa, o cliente ele tem que sair daqui satisfeito. Então, Satisfeito, eu é isso vejo que é mesmo. uma coisa muito bacana e eu gosto muito. Eu acho que realmente assim é algo que vale a pena as empresas colocarem aí, porque é bem bacana. Então, e é bem isso mesmo, porque eu trabalhei numa empresa que ela fazia muito isso, né? E a gente tinha até reunia pessoal da Argentina e da Colômbia, era Brasil, Argentina e Colômbia, quer dizer, então esse relacionamento que a gente tinha dificuldade de ter com argentinos, com colombianos, né? E aí nessas reuniões que a gente fazia e ficava mesmo num hotel fechado e tudo mais, tinha lá todo o lado do planejamento e tudo mais, mas tinha horário de lazer e tudo mais, né? Período de lazer. E aí é nesse período que tinha o entrosamento das pessoas. Nossa, é uma coisa que melhora muito. Então, a empresa não está gastando dinheiro com isso, né? Ela está mesmo trazendo uma melhora no relacionamento. Então, a gente via situações, né, de que aí a gente normalmente tem um problema dentro do país, né, da mesma língua, não sei o quê. Imagina a gente ter com outros países, né, da Argentina e Colômbia, e os argentinos, eles têm a característica deles, né, que eles acham que são superiores, os colombianos são aqueles que a estrutura deles é assim, eles nunca reclamam, mas eles fazem o que eles querem, né? Então, a gente tendo esse lado dessas reuniões, a coisa resolvia muito o problema, né? E aí as pessoas também saíam, como que você falou, esse lado de empatia, a gente acabava tendo um relacionamento melhor entre os países e mesmo dentro dos departamentos, né? Então, esse lado de você sair fora da empresa, sair do dia a dia, ou alguma coisa em reunião mais estruturada, como algumas empresas fazem, ou um happy hour da turma, um futebol, alguma coisa assim, fora da atividade, né, do dia a dia, com certeza melhora muito
a convivência do grupo e traz uma melhor produtividade para a empresa. É isso mesmo. Continuando, né, o outro estudo do fator humano no papel dos gerentes foi iniciado por Chester Barnard, executivo de uma empresa de telecomunicações americana. Ele observou as organizações como sistemas cooperativos na sua essência, né, nas quais a cooperação é alcançada quando existe equilíbrio entre os benefícios oferecidos pela organização para os indivíduos e o esforço que este oferece para a organização alcançar seus objetivos. Quer dizer, então é isso. A empresa se preocupando com um benefício do seu colaborador, com certeza ele vai querer dar o melhor dele para que a empresa alcance os objetivos dela também. Então, esse foi o estudo das relações humanas do Chester Barnard. Tá? O Hugo Manstenberg, ele é considerado o principal estudioso da psicologia industrial. Ele tinha preocupação com seleção, treinamento e colocação de pessoal, expandindo para temas de relações humanas, liderança, supervisão, comunicação e satisfação no trabalho, para garantir mais aderência com os propósitos dos estudos. O movimento passou a ser chamado de psicologia organizacional. E, por fim, comportamento organizacional. Está aqui, ó, aquilo que a gente ouve hoje, né? O comportamento organizacional veio dos estudos do Hugo Manstenberg, né? Termo utilizado até hoje pela teoria da administração. Quer dizer, o que acontece? Baseado naquilo que, como que a empresa atua, né? Suas lideranças, sua supervisão, como é feito a comunicação, a satisfação de trabalho, ele vai gerar um comportamento organizacional, né? Então, quer dizer, o que acontece, você já deve ter trabalhado em alguma empresa, e aí que você entrou novo e vem uma pessoa e já vai te dar todo o posicionamento. Ela chega assim e fala assim, olha, você toma cuidado com aquele chefe lá, olha, você toma cuidado com aquela pessoa lá, não sei o quê. Isso são os bastidores do comportamento organizacional. Então, muitas vezes, a área de gestão de pessoas tem que trabalhar isso. Essas pessoas que ficam minando o comportamento organizacional, todas as empresas têm isso, mas a área de gestão de pessoas tem que trabalhar muito nesse lado do comportamento organizacional, né? E se a empresa não tá bem alinhada com isso, sempre tem esse lado das pessoas que vão criticar e vão aquele famoso remar contra os objetivos da empresa, né? Então, esse é um estudo importantíssimo que a gestão de recursos humanos também precisa fazer com relação do comportamento organizacional. E aquilo, fazer ela trabalhar em cima de pesquisas anônimas para que as pessoas respondam para ver se estão satisfeitas com determinadas coisas, tal. E através de pesquisas, a área de gestão de pessoas consegue identificar também melhorias para se fazer dentro do comportamento organizacional. O Kurt Lewin é considerado precursor dos estudos sobre a dinâmica de grupo. Ele realizou estudos pioneiros na década de 1930, pelos quais identificou os estilos de liderança que aqueles autoritário, democrático e liberal nas organizações. A gente vai ver mais para frente, nos próximos encontros, a gente vai discutir um pouco esses estilos de lideranças, né? E aí vocês vão identificar os líderes que vocês conhecem, né? Embora o estudo tenha sido embrionário, ele trouxe importantes contribuições para a teoria da comunicação. Então, o Kurt Lewin, ele já viveu
na década de 1930, que aí já tinha um avanço maior dos estudos de administração. Tá? E aí o experimento de Hartoni, né, a gente vai ver na próxima aula, né? Vocês já viram um pouco no vídeo ali, né? Mas a gente vai detalhar um pouco mais, né? Então, a importância do grupo sobre o desempenho dos indivíduos, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre esse experimento, tá? Na próxima aula. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Tudo bem. Bom, aí lá no livro traz para a gente um estudo de caso, né? Aquilo que a gente comenta são casos que não tem muitos detalhes, mas faz um pouco para a gente ter uma reflexão, né? A gente pode questionar algumas coisas, mas falta essa informação, falta aquela outra, mas uma linha estrutural acaba trazendo um pouco para a gente refletir, né? Então, ele fala que o Breno é um experiente gerente de vendas e um grande magazine que vende confecções femininas, masculinas e infantis, além de artigos esportivos. Recentemente, a Márcia foi contratada à equipe, foi integrada à equipe, com perfil comercial bem interessante. Breno inseriu a Márcia à equipe de vendas e colocou Beth para supervisionar o seu trabalho, quer dizer, a Beth passou a ser supervisora da Márcia, né? Beth estava na empresa há 5 anos e sempre demonstrou um perfil maduro, comprometido e ético. Em poucas semanas, Márcia já estava prestes a bater sua meta individual de vendas, né? E a Beth ficou bastante satisfeita e, para estimular a Márcia a continuar com bom desempenho, comunicou a toda a equipe que ela estava prestes a conseguir o posto de funcionário do mês. Ela queria causar um clima de competição positivo entre os vendedores, mas essa notícia não foi bem aceita pelas demais pessoas da equipe. Afinal, como uma pessoa que acabou de chegar passaria à frente de todos os demais, né? Foi quando Breno observou pelos gráficos que, apesar de a Márcia estar com ótimo desempenho, a equipe tinha perdido 3 pontos em relação ao mês anterior, né? Olha aqui, uma comunicação, uma tomada de decisão sem muito critério, né, pode causar uma desmotivação na equipe, né? Então aqui é o lado da preocupação com as pessoas, né? Então veja que a situação problema proposta, observamos um dos aspectos que a teoria das relações humanas buscou identificar e resolver, pois Breno agiu como os gestores no início da teoria da administração e não tomou os devidos cuidados a inserir a Márcia no grupo de forma que primeiro fosse aceita como membro da organização informal atuante na equipe de vendas, né? Então, quer dizer, o lado da comunicação, do relacionamento, né? A influência da convivência em grupo no comportamento de pessoas somente foi descoberta após os estudos da experiência de Hawthorne, e foi necessário que outros estudos encontrassem formas para lidar com essa questão tão complexa. O problema apresentado aqui indica que o conflito e a redução de desempenho da equipe provavelmente ocorreram por questões da organização informal, já que Márcia ainda não estava totalmente integrado ao grupo e, por isso, seguiu suas próprias normas de produção, né? Então, por isso é que muitas vezes, aqui ele traz para a gente esse lado de integração das pessoas com o grupo, né? Então, por isso que tem empresas, né, que tem todo esse lado de integração de funcionário, né?
Então, primeiro, antes da pessoa começar a trabalhar, ela fica um período, uma semana, 15 dias, fazendo integração. Então, conhecendo as pessoas, vendo como que é o comportamento organizacional, quem são as pessoas, quem são os líderes informais, que isso existe muito nas empresas, né, essas lideranças informais. Então, precisa-se ter uma integração da pessoa à empresa. Ela não pode já entrar produzindo, porque vai gerar conflito, vai gerar aquilo que a gente chama de ciumeira das pessoas, desmotivação e tudo mais, né? Vocês têm alguma experiência desse tipo para contar para a gente? Mas isso com certeza, mesmo que vocês não tenham experiência, no dia a dia de vocês, aí no decorrer do lado profissional de vocês vão encontrar pessoas que não foram bem integradas, né, no grupo e acabaram sendo desmotivando o restante das pessoas, né? Então, o lado da gestão de pessoas tem que ter muita preocupação da integração de pessoas novas com relação a como que as pessoas se comportam, né? Eu tenho uma experiência quando eu trabalhei numa empresa de agronegócios, né? Empresa do Grupo Luiz Dreyfus, e eu fui contratado. Eu tinha o diretor, né? Eu tinha trabalhado com ele, o diretor da informática. Eu tinha trabalhado com ele já em algumas empresas, né? E quando ele, em determinado período, ele já estava nessa empresa um ano e meio, e aí ele estava descontente com o gerente de suporte técnico da área de tecnologia da informação, né? E aí ele demitiu o gerente, né? E ele abriu um processo para contratação de outro gerente. Só que aí ele falou para mim, ele falou assim, olha, apesar da gente se conhecer, né? Se você quiser, eu te coloco no processo de seleção, mas tem mais 2 candidatos, né? Você vai ser entrevistado por mim e por mais 3 diretores, né? E depois vai ter também o final com o diretor de recursos humanos. Então aí eu não vou ser o único a decidir, né? Eu falei, ele falou, você quer participar? Eu falei, claro, né? Aí participei, tudo. Aí foi indo, foi um processo muito difícil, né? Porque diversas entrevistas, fiz mais de 5 entrevistas com diretores, depois tive um lado com uma psicóloga que fez análise grafológica e tal, e por fim acabei conseguindo entrar na empresa, né? Fui o selecionado. Quando eu cheguei lá, a equipe ela tinha 8 pessoas, né? E dessas 8 pessoas, 5 eles eram amigos íntimos do antigo gerente, né? E aí, o que aconteceu? Eu tive que ter um trabalho grande com o pessoal da equipe antes de começar qualquer mudança. Eu tive que fazer um trabalho grande de convencimento do pessoal que eu estava lá. Primeiro, eu já tinha trabalhado com o diretor, então eles achavam que eu tinha entrado lá como espião, né? Primeiro eu tive que mostrar para eles todo o processo de admissão como foi,
Depois que eu contei para eles, eles entenderam que eu não fui colocado lá porque o diretor quis, foi porque eu ganhei uma competição com mais dois outros gerentes, né? E depois peguei cada um e fui convencendo. Então, foi um trabalho de mais de 6 meses para ter a aceitação da equipe. Por quê? Porque existia essa organização informal dentro da área, né? E aí não tinha jeito, você não conseguia, enquanto eu não consegui interagir com, identificar primeiro quem era o líder dessa organização informal, né? Fazer com que esse líder acreditasse na minha gerência para que depois a coisa caminhasse. Mas foi um trabalho grande de mais de 6 meses para poder ter a área trabalhando. Eu fiquei 6 meses sem conseguir fazer nenhuma mudança, colocar nada em prática, porque o pessoal ia todo o contrário, né? Foi ter um trabalho de empatia muito grande até chegar a coisa caminhar, né? Então isso, com certeza, um dia mais cedo ou mais tarde, vocês vão encontrar na vida profissional de vocês, né? Então, esse lado da organização informal, desse lado de você identificar, ali não era comportamento organizacional, mas era comportamento da área de suporte técnico, né? Então, foi um trabalho bem difícil, mas acabou dando certo. Fiquei 5, 6 anos na empresa lá, né? Então, esse lado de relacionamento pessoal, esse lado de aceitação da equipe e tudo mais, é um trabalho bem complicado e é tudo ligado a pessoas, né? Então, é esse ponto que a gente fala muito, né? Tranquilo, então, pessoal? Então, vamos lá. Para a atividade do professor, né? Eu trago aqui um descritivo para vocês, e aí se vocês quiserem comentar alguma coisa agora, é legal, porque a gente já interage, né? Mas se não, vocês vão escrever, tá? Então, aqui, pense nas diversas vezes em que você se viu na dúvida em seguir o comportamento orientado por algum grupo de que participa, simplesmente para garantir a aceitação dos seus integrantes. E também a valorização moral que os demais membros demonstram em relação à sua fidelidade. Liste algumas dessas situações, seja das suas interações na faculdade, no trabalho, entre amigos, seja até mesmo na igreja, e escolha uma delas para descrever detalhadamente, justificando as razões que influenciaram sua decisão em aceitar as normas do grupo, né? Ficou claro isso aqui, pessoal? O que é? A gente, na vida da gente, a gente tem diversas situações que a gente precisa aceitar para não ser aquela pessoa que discorda de tudo. Se você quiser conviver em grupo, você tem que ir pela linha daquilo que a maioria decide, né? Então, a ideia aqui é que vocês reflitam alguma situação que isso aconteceu com vocês e traga para a gente que experiência foi essa, o que aconteceu que você teve que aceitar. Alguém quer fazer algum comentário? Aqui não precisa nem ser de trabalho, né? Na faculdade, né? Mesmo que seja, você está no primeiro, no ensino médio, né? Lá no ensino médio, o que vocês tiveram que aceitar alguma coisa do grupo que vocês eram contra para poder viver em grupo? Será que nunca teve nada?
Ou nos amigos, tem um grupo de amigos, né? O que você teve que aceitar para poder viver em grupo? Alguma viagem entre amigos, né? Ninguém quer comentar nada? Isso esse ponto, né? Isso aqui acontece direto, tá? Se vocês refletirem um pouco, isso acontece direto. Ou mesmo agora na pandemia, né? Eu tenho um exemplo aqui em casa, né? Quando foi março do ano passado, quando a gente começou a fazer o isolamento social, eu falei para o meu filho, de 21 anos, falei, ó, eu não sou doutrinador, mas você não vai mais sair de casa, né? E aquilo, ele aceitou, para quê? Para a gente poder continuar a viver em harmonia. Ele está há um ano sem sair de casa, né? Então, esse é um ponto que a gente, muitas vezes, para poder viver em grupo, para poder manter a harmonia da família, no nosso caso, ele teve que aceitar, né? E com certeza vocês devem ter experiências desse tipo, né? Então, se vocês não tiverem nada para comentar, então eu vou pedir para vocês comentarem como atividade do professor nesse link, né? Lá na linha de comentário, vocês comentarem nesse link, tá? Alguma dúvida da aula de hoje, pessoal? Não, professor, deu para entender. Eu fiquei aqui refletindo sobre algumas situações, mas também não Isso, perguntar. Mas dá para mandar também no link, sem problemas. isso, manda para o link lá, tá? Então, só complementando, né? Então, só reforçando, na próxima aula, na próxima semana, a gente não vai ter aula, vai ser feriado do governo aí, né? Na outra semana, que seria a prova, vai ser aula normal, e a prova vai ser na semana do dia 12, tá? Então, se tiver tudo ok para vocês, a gente pode encerrar, gente. Então, obrigado aí pela participação de vocês e vamos caminhando, que